Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 77. Lucas, por gentileza, meu irmão, pode tirar para mim aquilo lá? Esse é melhor? Obrigado. Então, vamos abandonar este. E vamos ficar com este. Agora eu me escuto. O Salmo 77, abra sua Bíblia comigo no Salmo 77. Nessa manhã, eu me propus a falar sobre a dor humana. Eu coloquei como título dessa meditação, experimentar a dor é ser humano. Diz-nos o salmista Asaf: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas suas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Nos momentos mais angustiantes do ser humano, a presença consoladora de Deus nos sustenta em nossa jornada, em nossa caminhada. Nos momentos mais agudos, nas noites mais sombrias, a presença gloriosa e consoladora do Senhor a nós é manifestada. Meus irmãos, ser humano implica em experimentar momentos de grandes paradoxos. Sentimentos são alternados em tempos de grande lucidez, como em tempos de desconsolo,
tempos de alegria e tempo de tristeza. Um dia estamos no alto, no outro dia por baixo. Os nossos sentimentos se alternam com tamanha frequência que nos sentimos desgastados, cansados, e a vida vai perdendo a sua leveza, a sua graça. Entramos em um processo de depressão ao experimentar um abismo sem fim. E quando atingimos esse ponto em que a vida se torna um peso, sentimos-nos exaustos, fatigados, quando a vida revela aquelas noites mais escuras para a nossa alma, quando entramos em um deserto e a alma vagueia buscando algo, então a pergunta que fazemos é: será que o meu sofrimento terá fim? Passamos então por um processo de particularização e racionalização. Formulamos: o meu sofrimento é maior do que os dos outros, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou sofrendo. E aí, qual é a solução? Quando nós começamos a olhar a nossa tragédia, as nossas noites escuras, a alma é arrebatada por sombras do inferno, por noites sombrias que conspiram contra a nossa vida. Quando percebemos que os inimigos rodeiam-nos e nos sentimos um sentimento de solidão pura, qual é a solução? Qual o caminho que nos tirará desta triste realidade? O Salmo 77 narra a história de um homem que experimentou profundas angústias na sua vida. Viveu e sofreu momentos em que se desesperou da vida. Graças a Deus ele venceu. Mas ainda teve a coragem de escrever, de registrar esta experiência para que ela nos ajudasse, nos servisse de encorajamento, de consolo, de fonte de inspiração. Asaf era um dos músicos que Davi colocou para servir ao Senhor no templo, a preparar as músicas para cantar nos ajuntamentos da congregação. Asaf também participou do templo em que Salomão construiu ao Senhor, ele também lá estava. Asaf foi uma figura importante, e muitos dos salmos deles está registrado na Bíblia, porque ele, como poeta, ele traz diante de Deus a alma do seu povo entristecida, abatida, sofrida, lidando com perdas, com danos. Ele transforma em palavras aquilo que muitas vezes você e eu não conseguimos traduzir. E esse salmo, ele é extraordinário porque ele fala de sentimentos que nós experimentamos, que nós sofremos, que abate a nossa alma, mas que ele, traduzindo em palavras, ele também nos remete a um caminho, nos leva a um movimento no meio da dor, no meio do sofrimento. E então, ele vai dizer, em primeiro lugar, no dia da minha angústia. No dia da tua angústia. O que fazer quando este dia inevitável se abater sobre nós? Angústia é ansiedade. Angústia é aflição intensa. Angústia é falta de sentido. É quando as coisas perdem o sentido.
É ter a sensação de estar sendo estreitado, quando os limites são reduzidos, são restringidos. A palavra angústia do latim é angustus, estreito, pontudo. O filósofo Kierkegaard vai dizer que angústia é determinação que revela a condição espiritual do ser humano, caso se manifeste psicologicamente de maneira ambígua e o desperte para a possibilidade de liberdade. Heidegger vai dizer que é uma disposição afetiva pela qual se configura a existência humana. Eles estão falando de uma realidade humana. São dois filósofos, um é existencialista, que estão falando da realidade que abate sobre o indivíduo. Angústia. E o que fazer no dia da angústia? Isto é que me chama a atenção nesse salmo. Veja os versículos de 1 a 5, o que Asaf nos propõe nos versículos de 1 a 5. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do passado. Em primeiro lugar, procuro o Senhor. No dia da angústia, o salmista vai dizer, eu procuro, eu busco o Senhor. Procuro o Senhor, procuro sua assistência, procuro o seu favor. Procuro incansavelmente, irresolutamente, eu procuro o Senhor, que é o arrimo da minha alma. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor até mesmo durante as noites. No dia da minha angústia, a minha alma recusa consolar-se. Você já passou por isso? Você já passou por noites em que a alma não se aquieta, não se acalma? É uma perturbação, é um incômodo, é um tempo em que ela vagueia e parece uma noite interminável, escura. O salmista está dizendo, mesmo quando a alma não quer consolar-se, eu busco o Senhor. Oh, meu irmão, eu quero dizer para você nesta manhã, que naqueles tempos agudos, naqueles tempos terríveis, naquelas noites intermináveis, em que você sente as conspirações do inferno contra a tua alma, em que a sua alma está fatigada, exausta e não quer acalmar-se, o salmista está dizendo a você nesta manhã, eu busco o Senhor, eu procuro o Senhor durante as noites. Eu não vou reprimir os meus sentimentos enquanto não encontrar as respostas para o meu sofrimento. Como é importante lidar com esses tempos de fragilidade da alma. Quero dizer para você que não existem super-homens, não existem super-mulheres, não há super-crentes. O sofrimento pega-nos a todos, todos haveremos e passaremos por tempos angustiantes, seja por perda, seja por medo, seja por excesso de ansiedade, por excesso de preocupação. A angústia é uma realidade que chega, e quando ela chega,
há de se ter, há de se ousar, permanecer, ficar, estar procurando o Senhor. Lembro-me de Deus, ele vai dizer. Eu entro num diálogo intenso com o Senhor, um diálogo racional, de profunda intimidade. Eu gemo, eu medito, eu me desfaleço, ele diz, eu não durmo, eu não falo, eu lembro do passado com Deus. Você já passou por isso? O salmista está dizendo que nessas noites intermináveis, nesses tempos de horror, ele entra numa conversa íntima com Deus da sua vida. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária você e eu podemos acessar numa relação honesta, genuína, verdadeira, dar nomes àquilo que nos rouba a quietude, que nos tira a tranquilidade. Numa relação profunda, honesta, verdadeira, dar nome a essa angústia, a esse sentimento, essa ausência de sentido. O profeta, o rei Davi, no Salmo 139, ele está fugindo, ele entra num buraco, ele entra numa caverna, e naquela caverna ele está sozinho, e nessa solitude, nessa angústia, nesse medo, nesse pavor, ele vai falar com Deus. E o primeiro olhar na oração dele é para Deus. Ele olha para Deus, ele vai para dentro de Deus. E ele fala, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu me sondas e tu me conheces. Oh, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Prepara-te, prepara-te, porque os dias são maus. Às vezes, as nossas forças se esvaem. Às vezes, os nossos recursos emocionais se esgotam. Às vezes, as nossas forças espirituais não são suficientes para enfrentar as demandas da alma. Somos humanos, somos gente, somos pessoas vulneráveis. E estas demandas são como brechas, como sinais, como um grito da alma dizendo, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero Deus da minha vida. Não há outro lugar para onde ir, não há para onde recorrer, para onde buscar, não há cônjuge que dê conta da sua angústia, não há filho, não há pai que aplaque esta angústia, esse sofrimento da alma. Só a palavra do céu, só o sussurro de Deus, o abraço da graça, o socorro do alto é que pode dar alento, dar encaminhamento, dar sustentabilidade, dar afago, dar vida. No dia, em segundo lugar, no dia da minha angústia, eu indago ao Senhor. No dia da angústia, eu busco o Senhor. No dia da minha angústia, eu questiono ao Senhor, eu indago ao Senhor. Veja o que ele vai dizer nos versículos de 6 a 9. De noite, eu indago o meu íntimo. E o meu espírito perscruta, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá Ele reprimido as suas misericórdias? Fala a verdade. Essas perguntas já não passou pela sua mente em algum momento?
Será que em algum momento você não formulou essas perguntas para si próprio, diante de Deus? Óbvio. Porque nós não suportamos a dor. Nós não temos recursos para enfrentar esta ausência de sentimento, esse vazio, essa falta de sentido. E então, essas perguntas que formulamos, elas revelam a nossa fragilidade humana. É uma honestidade humana quando nós formulamos acerca de Deus. Jó, quando foi para Deus na sua dor, quando ele foi para Deus na sua angústia, quando ele foi para Deus na sua tragédia, ele fez mais de 70 perguntas para Deus. Ele foi para Deus e diante de Deus ele formulou um monte de questões. A sua alma foi extravasada, o pus da alma foi sendo colocado por palavras, ele foi transferindo em questões, em perguntas, as suas indagações, as suas questões, as razões pelas quais ele estava passando por aquele pedaço que o Senhor lhe permitiu passar. E então as perguntas vieram honestas, genuinamente humanas. E é assim mesmo, é assim mesmo. Fazendo para Deus, honesta e verdadeiramente. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus sabe das suas finitudes. Deus sabe dos seus limites. Deus conhece a sua estrutura. E Jó vai dizer, o Senhor conhece a minha estrutura, sabes que eu sou pó. E Ele vai dizer, o pó não pode te adorar. E Ele vai dizer, Senhor, as tuas mãos me plasmaram. Ou seja, quero dizer para você nessa manhã, o que Asaf está dizendo, no dia da minha angústia, eu procuro ser autêntico, sem escamoteamento, sem esquisitices humanas, autenticidade. Eu procuro não mascarar a situação. Eu sou assim e eu estou desse jeito, Deus. É assim que eu me sinto, é assim que eu penso, é assim que eu estou vendo a situação. Eu preciso conversar com Deus, uma conversa franca. Conversa inquiridora, sim, inquiridora, mas respeitosa. Como é importante a gente poder, de fato, caminhar pela fé diante desse Deus extraordinário, santo, intocável, glorioso, mas a quem a Bíblia nos leva a chamá-lo de Pai. Pai. E Pai é aquele ser que cuida. Se eu não tenho essa relação com meu Deus de paternidade, eu tenho um grande prejuízo com a minha fé. Porque nessas horas horrorosas, é esse Deus Pai que está no céu e que me fez e que me conhece. A este Pai eu vou rasgar o meu coração. Eu vou formular as minhas questões. Rejeita o Senhor para sempre? Rejeitar, meus irmãos, é lançar fora. É lançar fora. É aquilo que mulheres, quando têm seus filhos e não os traz, isso é rejeição. Mas Paulo em Romanos 11:1 vai dizer, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. O Salmo 66:20 diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Acaso, outra pergunta, acaso Deus não se torna propício? O que é ser propício? Protege, é Deus que protege, é Deus que auxilia, é Deus favorável. Cessou perpetuamente a sua graça. Graça é o favor que nós não merecemos. Por isso mesmo, Ele pode não conceder, é favor. E aí, eu me lembro sempre de um cântico que nós cantamos.
Bendito seja Deus, que não aparta de mim a sua graça. E o Salmo 13 diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Você sabe, meu irmão, que a nossa fé, ela se agiganta, ela se firma, ela se fortalece, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, no sofrimento. No sofrimento, o Senhor nos fortifica, o Senhor nos firma, o Senhor nos fortalece e nós saímos vitoriosos e mais fortalecidos quando entramos nesse tempo de angústia. E outra pergunta: caducou a sua promessa para todas as gerações? Na história do povo temos visto Deus cumprir as suas promessas para Abraão, para Davi, em Jesus Cristo. As promessas do Senhor são fontes de alento, fontes de alegria, fontes de esperança. Esqueceu-se Deus de ser benigno na sua ira. Meus irmãos, quero dizer para você, se Deus deixar de ser benigno, Ele vai ferir uma das suas características mais marcantes, que é da onde emerge a sua misericórdia e a sua graça, porque Deus é benigno. Em Deus não há mal algum. Por isso que nós devemos, na nossa angústia, no dia da angústia, abrirmos, escancararmos o coração e chorarmos na presença de Deus. As misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade. Lamentações 3:23, sermão vou pregar hoje à noite nesse versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E nessa manhã eu quero concluir a minha rápida fala a você. Prepara-te para o dia da angústia. Prepara-te porque o dia vem e chega inadvertidamente, desavisadamente, rapidamente, e nesse tempo é o tempo que Deus te chama. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 55 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e a estes ele se dá a conhecer. Quer conhecer a Deus, meu irmão? Quer conhecer o Deus da sua vida, o Deus da sua fé? Rasga o teu peito. Abra o teu coração. No dia da angústia, não tome remédios tão somente. Não fique perambulando pela casa feito louco, feito desvairada. Não fique incomodando o seu cônjuge, coitado, coitada. Deixa o infeliz dormir. Você tem um Deus que não dormita, nem dorme. O Deus de Israel. O Deus que está com seus olhos voltados para a tua vida, para a tua angústia, para o teu coração. E Ele quer pastorear a tua alma, Ele quer pastorear a tua vida, Ele quer trazer graça na tua desgraça. O nosso Deus é maravilhosamente bom, benigno e fiel. Jesus, depois de ter passado 40 dias e 40 noites em jejum, depois de ter sido instigado pelo diabo, e ele então, dando respostas da palavra de Deus, diz no texto que o diabo retirou-se dele, e então os anjos o serviram. Que coisa maravilhosa. Deus está o tempo todo conosco. O tempo todo conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para